Sejam bem-vindos, queridos, bem-vindos a mais um Encontrei um Tesouro, tudo bem? Meu nome é Eliton. Você encontra o nosso canal, né, escrevendo Pr. Eliton Gomes. Sou pastor aqui no Nordeste, no Ceará, próximo a Fortaleza, não é? E nós temos esse canal aqui de compartilhamento de textos sagrados relacionados à teologia, doutrina bíblica, enfim. E esse é o terceiro vídeo sobre sionismo cristão, para nós finalizarmos esta série de 3 vídeos sobre sionismo religioso, sionismo cristão. Se você não viu os demais vídeos, aqui mesmo no canal, você pode procurar e vê-los, tá certo? E vê-los para você até se inteirar melhor desse assunto tão urgente, tão necessário, sionismo religioso, um assunto em voga, um assunto atual, especialmente aqui na vida da igreja brasileira. Porque, queridos, a igreja brasileira, ela tem meio que se israelizado, tem se tornado uma igreja cristã, é um cristianismo meio que judaico, meio judaizante, muito estranho esse posicionamento. E eu tenho visto que essa questão é uma questão de hermenêutica, é uma questão interpretativa dos textos sagrados, é uma questão de interpretação mesmo, de hermenêutica. E nós vamos hoje usar um texto de Romanos, capítulo 9, pela NVT, a nova tradução, a nova versão, perdão, versão transformadora, não é? E nós vamos ver esse texto, nos apropriar desse texto, o que Paulo diz, de fato, dos israelitas, não é? Porque na perspectiva da igreja, do cristianismo hoje atual, a impressão que a gente tem, vou tomar um pouquinho d'água aqui, a impressão que a gente tem, queridos, é que Israel tem substituído a igreja. Alguns ensinos têm sido nesse aspecto, de que Deus tem 2 planos redentivos, um plano para Israel especificamente e outro plano para a igreja. Mas será que isso é bíblico mesmo? Será que essa leitura da Bíblia está correta nesse sentido, nesse aspecto? E nós vamos usar também, além do texto sagrado, Romanos capítulo 9, vamos usar também esse livro aqui de Romanos, o Evangelho do Cristo Ressurreto, tá certo? De Bruck, H.J. Bruck, é isso o nome dele. Então, algumas coisas também aqui para embasar o nosso pensamento aqui, entendeu? Por que eu tenho dito que a igreja tem se israelizado? Se tornado assim meio que judaizante? São 2 coisas distintas. Tudo bem que o cristianismo emergiu do judaísmo, mas o judaísmo era outra doutrina, concorda? Jesus combateu o judaísmo, não é? Ali em Israel, na Palestina, ensinando com seus discípulos, com a multidão. Então, o cristianismo é outra coisa, não é? É possível essa expressão, eu sou judaico-cristão, do ponto de vista bíblico, doutrinário, é possível você ser judeu e cristão ao mesmo tempo? Não sei, eu acredito que não é? Pela palavra de Deus, o que eu digo que a igreja tem se israelizado? A igreja se apropriou dos símbolos judaicos. Esses símbolos estão dentro da igreja, elementos do judaísmo, elementos indumentárias judaica, né? Vocês sabem
de ocorrências, de situações como a construção de um megatemplo, não é? Megatemplo e Templo de Salomão, não é? E se israelizando a religião cristã. Então, são situações dessa natureza que vai contra a doutrina bíblica. E muitas outras coisas, instrumentos musicais sendo usados, instrumentos totalmente judaicos. O pior são os símbolos dentro das igrejas, e as indumentárias, líderes, pastores, se vestindo como judeu, não é? Olha, muito estranho, muito estranho. Então, Israel substitui a igreja, esse é o nosso tema, e nós vamos tentar conversar com os irmãos um pouco sobre esse assunto tão importante, digno de ser estudado do ponto de vista à luz da palavra de Deus, é o que nós vamos tentar fazer aqui. Certo, queridos? Vamos lá. Então, é Romanos capítulo 9, na nova versão transformadora. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amargura, tristeza e angústia sem fim. O meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Olha só que interessante. Que testemunho de Paulo. Paulo aqui dá um testemunho angustiado, não é? Angustiado, dizendo aqui que está falando a verdade, tem Cristo como sua testemunha, além de Cristo, não é? Tem a própria consciência dele e também o Espírito Santo que confirma isso, né? Ele diz que o coração dele está cheio de amargura, de tristeza, uma tristeza sem fim, diz o texto sagrado, por conta dos irmãos dele, os judeus. E ele disse, olha só, que amor Paulo demonstra aqui, né? Que amor e que além do amor, ele demonstra aqui a impossibilidade humana para a salvação. Ele coloca aqui essa assertiva, não é? Que faz parte da doutrina, da graça, da salvação pela fé, pela graça mediante a fé. Ele diz, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre separado de Cristo, se pudesse salvá-los. Ou seja, Paulo está colocando a impossibilidade da salvação por meio humano. A salvação, graças a Deus, não pode ser pela humanidade, não pode ser pelas as pessoas, né? Mas pode ser por uma só pessoa, né? Um só ser, um só Senhor, Jesus de Nazaré, não é verdade? Então, Paulo aqui coloca, deixando claro a impossibilidade humana para a salvação. De Deus, queridos, a salvação só pode ser por Deus, por meio de Cristo Jesus. Olha o versículo 4. Eles são o povo de Israel, né, os judeus, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Versículo 5. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém, disse Paulo. Olha o versículo 6. Acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Não, não, pois nem todos os israelitas de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Eu até grifei aqui. Tá vendo? Então, essa escolha divina, é interessante, nós precisamos entendê-la, certo? Precisamos entendê-la. A escolha divina, ela teria que ser feita ou por nascimento
e esforço pessoal, ou por chamado da graça, ou por obras de homens, ou pela eleição divina, né? Esses métodos aqui, três deles métodos humanos, mas a eleição, ela é divina. Então, o texto aqui está dizendo, eu grifei, nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Viu como não tem um plano redentivo para Israel? Para Israel, como etnia, como povo escolhido de Deus? Não tem. Olha só, o versículo 7. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Deus. Viu aqui? Pois as escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Versículo 8. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Vocês estão vendo aí, queridos? Vou continuar aqui a leitura, versículo 9. Pois Deus havia prometido, voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos, não é? Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus, não é? Rebeca. Esta mensagem mostra, eu grifei aqui de novo, olha, que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele. Deus escolhe as pessoas, queridos, conforme os propósitos dele. E ele as chamas, certo? Tá aqui, ó, versículo 12. E ele as chama, sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Viu? Não é por obras, olha aí, ó. Sem levar em conta as obras que praticam. Salvação não é por obras, não é? Para que ninguém se glorie. Versículo 13. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Olha aqui, ó. Amei Jacó, Deus diz, mas rejeitei Esaú. Deus. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não. Paulo já sabia, não é? Paulo já sabia pelo Espírito Santo que iam colocar esse posicionamento de Deus, essa escolha de Deus, como uma escolha injusta. É por isso que ele está dizendo aqui no texto sagrado, certo? Estamos dizendo, então, versículo 14, que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. Então, Deus falou para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e de nossos esforços próprios. Não é nosso desejo, nem é nossos esforços próprios, meus irmãos. Certo? Versículo 17. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, versículo 18, ele escolheu ter misericórdia de alguns e endureceu o coração de outros, como ele fez com Faraó. Faraó. Mas alguns de vocês dirão, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, porque você me fez assim? É?
o vaso pode dizer: por que você me fez assim, oleiro? Eu não queria ser feito assim, eu queria ser feito de outra forma. O vaso pode? Tem essa autoridade? Tem não. Tem não. Versículo 21. O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Aqui, ó. Deus, nosso Senhor, como oleiro, ele faz vasos, e ele faz vasos para a honra, como o texto vai dizer, e faz vasos para a desonra. Ele faz. Da mesma forma, versículo 22, Deus tem o direito de mostrar sua ira, certo? E seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para destruição. Forte, né, queridos? Muito forte, né? A gente, porque nós somos acostumados, não é, a ver Deus do ponto de vista nosso, não é do ponto de vista da Bíblia. Porque do ponto de vista da Bíblia, Deus se ira. Deus faz vasos para a honra, vasos para a desonra. Deus tem paciência de quem ele quer ter paciência. Né? Deus prepara quem ele quer para destruição. É como o texto sagrado diz. O versículo 23. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com resplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia. Aqueles que ele preparou previamente para a glória. Nós estamos aqui fazendo uma leitura como o texto sagrado é. Não estamos acrescentando nada, nem tirando nada, como o texto sagrado é. O problema é que, às vezes, nós não fazemos a leitura como o texto é. O texto está dizendo que é isso. E é isso, não tem outra coisa. Ó, 24. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como entre os gentios. Olha só, Deus chamou entre os judeus, não os judeus, não todos os judeus, não todo Israel. E chamou entre os gentios. Não é verdade? Quantos exemplos na Bíblia tem de gentios? Né? No Novo Testamento tem o exemplo de Cornélio e muitos outros, né? Versículo 25. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que eu antes não amava. A esse respeito, diz Deus, a profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Não era povo de Deus, mas Deus vai chamar povo dele. E amarei aqueles que antes eu não amava. É Deus. Não é o meu raciocínio, não é o seu. O raciocínio das Sagradas Escrituras, do Espírito Santo, do próprio Deus. Versículo 26. Também no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou. Foi o que ele disse, o profeta Isaías, a respeito de Israel? Embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Olha aqui, apenas um remanescente será salvo. Não é o povo de Israel salvo, apenas um remanescente. Versículo 28. Pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teremos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. A incredulidade de Israel, que significa tudo isso. Aí, ó. A incredulidade de Israel, ou seja, Israel todo não é crédulo. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Aqui, ó. Justificados pela fé.
declarados justos pela fé. Embora não buscasse as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Olha aqui, ó, a justificação pelas obras da lei. 32. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Olha, queridos, que coisa séria. Isso é a palavra de Deus. Nós não estamos tirando nem acrescentando nada. E a esse respeito, as Escrituras afirmam: ponha em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Que rocha é essa? Cristo Jesus, a rocha e a pedra de tropeço que os judeus rejeitaram, que o estão esperando até hoje. Viu? Tá certo, queridos? Vamos fazer a leitura das Escrituras, vamos ler o texto sagrado, vamos ler o texto completo, não um versículo isolado. Eu li Romanos capítulo 9. Tá certo? Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários, pode criticar sim, pode criticar, mas critique pela palavra de Deus também, tá certo? Pegue o texto no contexto para criticar esse posicionamento bíblico da palavra de Deus, né? Se você puder criticar a palavra de Deus, tá certo, querido? Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar a Bíblia, vamos mergulhar no texto sagrado, no contexto do texto sagrado, tá certo? Vamos mergulhar na história para nós conhecermos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá certo? Faça seus comentários. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus.